Leitura do livro A Presença, Desvendando Questões Celestiais, de Bill Johnson. Capítulo 1. A Missão Suprema. Havia algo diferente na atmosfera que cercava o apóstolo Pedro. Ele, certa vez, teve medo diante de uma serva, negando que conhecia Jesus. Ver Mateus, capítulo 26, versos 69 a 70. Seu estilo de vida mudou radicalmente depois que foi batizado no Espírito Santo. As pessoas não somente eram curadas quando ele orava por elas, mas pareciam ficar bem quando chegavam perto dele. As histórias desses milagres foram espalhadas até que alguém finalmente notou sua rotina diária. Ele andava até o templo para orar. Então, passaram a trazer os aleijados e os enfermos e os organizavam nos cantos das ruas para que pudessem ser curados pela sombra de Pedro enquanto ele passava. Ver Atos capítulo 5, verso 15. Na verdade, era a presença de Deus sobre ele, pois a unção é uma pessoa. A esperança era que a sombra dele projetasse sobre alguns deles e que fossem curados. Sombras não têm substância. A sombra era meramente o ponto de contato para a fé deles. No entanto, milagres aconteceram com certa regularidade para que as pessoas desenvolvessem esse padrão. Jesus era conhecido por curar pessoas com e sem oração. De fato, havia vezes em que parecia que ele sequer estava envolvido com o milagre que havia acontecido através dele. A partir dos relatos dos evangelhos, parece ter começado quando uma mulher muito doente viu o potencial de um momento e pensou que, se pudesse ao menos tocar suas vestes, ela seria curada. Ela sentiu que havia algo disponível através de um toque que era completamente invisível. Aquilo não havia sido feito antes, nem mesmo havia registro desse processo incluso nas instruções de Jesus sobre como receber seu milagre. Ele nunca havia sequer sugerido que aquilo seria possível. Aquela mulher viu Jesus agir e chegou à conclusão de que ele carregava algo em sua pessoa que podia ser acessado através de um toque. Não há dúvidas de que a fé estava em ação no coração dela. Mas raramente se acontecer uma pessoa na condição dela se tornar consciente de sua fé. O foco não estava nela, estava nele. Consequentemente, a fé foi a expressão natural daquela mulher. Após tocá-lo, ela descobriu que sua percepção estava correta e foi curada. Ver Lucas, capítulo 8, verso 43 ao 48. A história daquele único milagre foi espalhada até que pessoas de todos os lugares perceberam que aquela era uma forma legítima de ser curado. Apenas tocar parte de suas vestes. Isso eventualmente se tornou a meta das multidões, que o cercava, suplicando que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Mateus capítulo 6, verso 56. Imagine multidões de pessoas, às vezes na casa dos milhares, tentando tocar as vestes daquele homem. As Escrituras testificam que todos que tocavam suas vestes, com isso em mente, experimentavam um milagre. No ministério do apóstolo Paulo, houve uma vez que ele avançou de milagres para milagres extraordinários. É incrível como a esfera de milagres pode ser tão normal que Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, teve de criar uma categoria separada para descrever os novos milagres. Eles operam em um nível mais alto de ministério, unção e autoridade. Esse momento aconteceu em Éfeso. As Escrituras relatam da seguinte forma: Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Atos 19, verso 11.
Foi naquela época que a esfera de milagres excedeu o que aconteceu com Jesus, que as pessoas simplesmente tocavam suas vestes. Agora, as coisas haviam se desenvolvido para um nível em que pedaços das vestes de Paulo eram levados para os enfermos e aleijados e eles eram curados e ou libertos de demônios. Um aspecto único da descrição bíblica é que esses milagres que aconteciam a uma grande distância de Paulo foram descritos como efeitos através de Paulo. Esses relatos são extraordinários, são vislumbrantes sobre o agir do Espírito Santo. Nós ainda temos que viver no que já foi revelado, mas creio que isso também implica que existem maneiras de o Espírito Santo agir que ainda não foram descobertas. Esses métodos incomuns revelam como ele move. Nenhum deles aconteceu porque as pessoas foram instruídas a agir daquela maneira e nem havia nenhuma sugestão sobre a possibilidade de seu poder e de sua presença serem acessados através desses métodos pouco comuns. O povo observava algo invisível e respondia com fé. A fé vê realidades invisíveis e responde a elas. Cada um dos indivíduos envolvidos em receber um milagre respondeu ao que notou existir naqueles três: Pedro, Jesus e Paulo. Isso também nos mostra como as realidades invisíveis do reino podem ser acessadas através da fé e da obediência simples. A fé não vem da mente, vem do coração. Porém, uma mente renovada aumenta nossa fé através de um entendimento sobre o invisível. Ela encontra seu combustível em conhecer as maneiras de agir do Espírito Santo, como ele move. As perspectivas singulares que o povo tinha sobre a realidade da qual obtiveram seus milagres não foram resultados de anos de estudo e oração, que obviamente tem grande valor em nossas vidas, mas servem a outro propósito. Foram respostas à graça disponível na presença manifesta de Deus através do Espírito Santo que repousa sobre as pessoas. Já é tempo dessas histórias excepcionais deixarem de ser exceções. É tempo de elas se tornarem a regra, a nova norma. E esse é o clamor do meu coração. Os apóstolos aprenderam com o exemplo de Jesus que o maior tesouro era a presença de Deus. É o maior desafio da vida cristã. Subtítulo: O hóspede perfeito. Considero o que Maria e José sentiram quando ouviram que Maria daria luz ao Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Ele crescia no lar deles, seria alimentado por eles e criado para um propósito além da compreensão ou do controle deles. Esse Jesus era totalmente Deus, mas totalmente homem. Se a missão de criar o ser perfeito não era assustadora o bastante, como deve ter sido perdê-lo? Foi o que aconteceu de verdade. José e Maria tinham o costume de anualmente ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois de terminadas as festividades, faziam a jornada de volta para Nazaré. Depois de viajar um dia inteiro, perceberam que Jesus, na época, tinha 12 anos de idade e não estava com eles. José e Maria nem mesmo haviam completado sua tarefa de criá-lo quando ele foi perdido. Jesus havia decidido ficar em Jerusalém e fazer algumas perguntas aos líderes religiosos. Ele fez isso sem pedir permissão. Quando conversavam, perceberam que nenhum dos dois haviam visto Jesus o dia todo. Haviam presumido que ele estava com os outros familiares ou companheiros de viagem que estavam na caravana. Aquele foi um momento de grande preocupação. Haviam perdido Deus. Passaram-se 3 dias antes que o achassem. Imagino que eles não eram tão diferentes de nós. Eu, primeiramente, ficaria chateado comigo mesmo por não ter sido mais responsável. Ao encontrá-lo, eu sentiria alívio, mas também acharia outra pessoa na qual colocar a culpa, o próprio Jesus. Parece que foi exatamente isso que José e Maria fizeram.
Maria perguntou a Jesus: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Lucas 2,48. Jesus causou a aflição deles e eles puseram a culpa diretamente sobre seus ombros. Agora que estavam aliviados de encontrar o Filho de Deus, também ficaram perplexos pela sua falta de preocupação quanto à aflição deles. Por que você nos fez isto? Estranhamente, em meio aos milagres e ao estilo de vida extraordinário que ele exibiria em sua fase adulta, Jesus continuaria causando-lhes aflição. A resposta dele não ajudou. Na verdade, pela nossa perspectiva, sua resposta não fez nenhum sentido. Jesus respondeu: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2, verso 49. Não é responsabilidade dos pais procurar por seus filhos perdidos? Como saberiam onde ele estaria? Por dedução, eles deveriam saber que sua prioridade suprema na vida era tratar das coisas do pai. Jesus estava dizendo que eles não precisavam procurá-lo. Ele nunca estaria perdido enquanto estivesse tratando das coisas do pai. Apesar de ter sido uma grande resposta, José e Maria não a compreenderam. É trabalho dos pais ensinar seus filhos. Até hoje, a responsabilidade primária de ensinar as crianças não cai sobre os ombros da igreja ou do governo. É a missão dada por Deus aos pais. Todas as outras instituições auxiliam. Porém, nessa situação inusitada, era a vez de os pais aprenderem. Jesus revelou a prioridade da terra sob a perspectiva do Pai. Sua vontade tem a ver com a interação de dois mundos, céus e terra. Subtítulo: Despertando para o propósito. Não existe privilégio maior do que hospedar o próprio Deus. Não existe tampouco maior responsabilidade. Tudo sobre ele é extremo. Ele é indescritivelmente bom, impressionante ao máximo e formidavelmente maravilhoso em todas as formas possíveis. Ele é poderoso, mas gentil, agressivo, mais sutil e perfeito enquanto nos abraça com todas as nossas imperfeições. Porém, poucos têm a consciência da missão de hospedá-lo, menos ainda têm dito sim. A ideia de hospedar Deus pode soar estranha. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive do nosso corpo. E ele certamente não precisa de nossa permissão para ir a algum lugar ou para fazer algo. Ele é Deus. Mas ele fez a terra para a humanidade e a colocou sob o nosso domínio. Se você estivesse alugando uma casa minha, eu não entraria nela sem ser convidado, ou pelo menos sem sua permissão. Você nunca me veria na sua cozinha pegando comida da sua geladeira e preparando uma refeição para mim. Por quê? Apesar de a casa ser minha, ela está sob a sua responsabilidade ou administração. Apesar de talvez haver muitos proprietários que violariam esse protocolo, Deus não é um deles. Ele nos plantou aqui com um propósito. Porém, é um propósito que não podemos cumprir sem ele. Nossa verdadeira natureza e personalidade nunca atingirão a plenitude longe de sua presença manifesta. O cerne da nossa missão é aprender a hospedá-lo, e isso deve se tornar nosso foco para que possamos ter o sucesso que ele deseja antes que Jesus volte. No momento, nos alegramos no louvor, de braços abertos e cabeças levantadas para o alto. No outro, estamos de cabeça baixada, não porque alguém disse que seria a reação correta, mas porque o temor do Senhor encheu o lugar. No momento, nossa boca está cheia de riso. Verdadeiramente descobrimos a alegria plena da sua presença. Salmo 16, verso 11. No outro, nos encontramos chorando sem nenhuma razão aparente. Assim é a caminhada com Deus. Assim é a vida daquele que se entrega para hospedá-lo.
O desejo dele por parceria está no centro desta questão. É o seu coração. Ele é uma pessoa, não uma máquina. Ele anseia comunhão. Ele ama amar. Meu interesse na crescente história de um povo destinado a carregar sua presença está nas seguintes áreas. O que acontece com uma pessoa quando Deus repousa sobre ela? Qual é a responsabilidade dela em proteger essa presença? Qual é o impacto disso no mundo em volta dela? Como as formas e a natureza de Deus são reveladas neste encontro? O que é possível para nós através do exemplo dela? Subtítulo: A maior honra. Hospedar Deus é algo repleto de honra e prazer, custo e mistério. Ele é sutil e às vezes silencioso. Ele também pode ser extremamente óbvio, agressivo e nitidamente proposital. Ele é um hóspede com um plano, de pai para filho, do céu para a terra. Este ainda é seu mundo, seus propósitos serão cumpridos. Isso nos deixa com uma questão que ainda falta ser respondida. Qual geração irá hospedá-lo até que o reino deste mundo se torne o reino de nosso Senhor e Cristo? Vê Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Encerramos aqui o capítulo 1.